3 coisas que você talvez ainda não saiba sobre dor no joelho, mas que são tão importantes para lidar bem com ela. Breve para você entender, para que você possa compreender melhor, este é o joelho, que como você sabe, é tão flexível, e aqui está o grande músculo da coxa, que passa por cima da patela e se fixa aqui, e que praticamente estica o joelho. E atrás está a grande panturrilha, o músculo gêmeo da panturrilha, e essas 2 partes que passam sobre a articulação do joelho e dobram o joelho, e aqui no meio estão os meniscos frequentemente mencionados, que podem rasgar e assim por diante. Número 1. Este ponto pode ser muito surpreendente para você, porque tem sido demonstrado que na maioria dos casos de dor no joelho, não importa onde dói no joelho, as lesões como a artrose, o desgaste da cartilagem ou lesões meniscais como rasgos ou algo que se soltou, na maioria dos casos não são responsáveis pela dor no joelho. Agora você se pergunta, bem, o que é responsável por isso? E assim chegamos aos próximos pontos. Número 2, na maioria das vezes, uma tensão excessiva deste músculo é responsável. Tínhamos dito anteriormente, este músculo passa por cima, até aqui, e ele estica o joelho. E agora você pode imaginar que quando este músculo tem muitas tensões, ele puxa a perna para cima e mais firmemente contra a articulação, para o outro lado, por assim dizer, como se estivesse com tensão normal. E mantemos exatamente essa tensão tão alta, essa puxada para cima, com a pressão que se forma na articulação, consideramos isso uma das causas mais comuns, mas você não precisa acreditar ou saber, só precisa tentar. E é por isso que agora vamos fazer exatamente o exercício que mostra se suas dores, não importa como seja a estrutura, quais danos existem, se suas dores estão relacionadas a essa tensão excessiva. E o exercício mais querido com o qual você pode experimentar é a categoria de coxa anterior. Porque o quadríceps anterior, quando está muito tensionado, e nós o estamos alongando agora, então ele terá menos tensão. E então você pode sentir se isso mudou algo com suas dores. Exemplo número 1. Você assume a posição, é melhor começar logo para que você possa tentar e comparar diretamente. Olhe, coloque suas canelas ao lado da borda do seu tapete. Ou se estiver fazendo no tapete, então no tapete não importa. E então tente chegar o mais perto possível do chão com o tornozelo, o máximo que conseguir. E então tente chegar o mais perto possível do calcanhar com o glúteo. E quando você chegar ao calcanhar, pise diretamente nele, se ainda estiver um pouco distante, mantenha a distância que cria essa tensão aqui, ou também perceptível no joelho, que você ainda pode suportar bem. E então, não importa em que ângulo a flexão do joelho ocorra, você volta lentamente com o tronco e ao retornar é importante levar o umbigo para trás, pois isso faz com que a pelvis se mova junto, pois você poderia cometer o erro de deixar a pelvis parada, como está, e acima da pelvis agora hiperestender. Isso não mudaria nada aqui, e é por isso que você precisa agora dessa inclinação, que estou mostrando aqui com a mão. Você percebe imediatamente que aqui uma tensão muito maior é criada. E então você entra, faz isso por 2 minutos, e após cerca de 1 minuto começa o nosso treinamento de força especial, ou seja, você quer esticar a perna, pressionar o pé contra o chão, sim, pressionar firmemente por cerca de 6, 7, 8, 9 segundos, soltar, e depois perceberá que pode levar o quadril mais para trás e descer um pouco mais com o tronco. E então você mantém dessa maneira por cerca de 2 a 2 minutos e meio, essa tensão sempre diretamente no valor que você ainda consideraria como dor agradável, certo? Não pode ser positivo, nunca deve acontecer de você sair do exercício porque está doendo demais. Um pouco de tortura é necessária, mas deve ser uma tortura agradável, apenas um pouco agradável. E depois você sai devagar, estica a perna um pouco, dá alguns passos e incha. O próximo exercício que contribui para isso é deitar de bruços e puxar o pé em direção ao glúteo com a mão.
Mas assim, como acabei de fazer, isso pressupõe que você já está relativamente relaxado nesse músculo, senão você nem consegue chegar lá. E para mesmo assim conseguir alcançar, muitos dobram a perna, seguram o pé e tentam então descer novamente com o joelho. Mas o problema é que, ao fazer o exercício, é importante que a virilha esteja sempre firme no chão. E se isso for muito curto, então você não vai conseguir. Então você pode puxar o seu pé em direção ao glúteo, mas não consegue mais descer com a virilha e assim uma das principais ações praticamente não está mais presente. E por isso, por favor, faça de outra forma. Sem um laço, só é possível fazer este exercício com a mão se você puder segurar relaxado, sem levantar o quadril. Se isso não funcionar, você está perdido aqui. E é por isso que você pega um cinto ou nossa alça e dá uma volta prática ao redor do pé e mais uma vez, para que ela segure bem. E agora você pode fazer o seguinte. Olha, agora você pode relaxar completamente e pressionar a virilha firmemente contra o chão e então começar a puxar o pé ou o calcanhar em direção ao glúteo. E então é um exercício realmente ótimo, que tem até a vantagem em relação ao primeiro mostrado, de que você primeiro endireita a perna e depois puxa o pé para perto. No outro exercício, você primeiro puxa o pé em direção ao glúteo e depois envolve o quadril. Isso é mais exigente e mais difícil de implementar. Então, se você é completamente novo, é melhor fazer assim. Agora, há um reforço deste exercício. Especificamente, você pode pegar nosso joelho ou também pode pegar alguns livros que tenham a altura adequada. Então, você coloca seu joelho um pouco mais alto. Mas cuidado, você só pode levantar o joelho até onde conseguir manter contato total com o chão, com a virilha. E então você começa a puxar devagar novamente. E quando você fizer isso, você vai perceber imediatamente que isso estica muito, muito mais do que se você não tivesse levantado o joelho. Então o efeito é muito, muito melhor. E também aqui, aumentaria 2 minutos e aproximadamente a partir de 1 minuto você começa e tenta esticar a perna, enquanto pressiona a virilha contra o chão. E relaxa novamente e continua a entrar. E pressiona o mais forte possível a perna, como se estivesse tentando esticá-la. Depois relaxa novamente e puxa mais para dentro. Não recomendaria fazer este exercício em pé. Isso é feito em outros sistemas em pé. E então você pega seu pé e o puxa em direção ao glúteo. Isso dá errado para mim em 90% dos casos. Por quê? Porque automaticamente, porque estás um pouco curvado na articulação do quadril, nos músculos, porque automaticamente levas o joelho um pouco para a frente imperceptivelmente. E então fica mais fácil pegar o pé, assim como aqui, quando eu estava deitado de barriga para baixo e dobrei o quadril. E então o exercício pode valer apenas 20% de sua eficácia. E por isso, por favor, use o chão como régua para verificar se o seu joelho está na frente do quadril ou na linha do quadril, ou se estiver elevado até mesmo atrás da linha do quadril. E quanto mais atrás da linha da cintura estiver, melhor, porque então o efeito será sempre maior. Apenas lembre-se de elevar o joelho apenas até onde ainda for possível, mantendo a virilha realmente no chão, para que você tenha um ponto de contato firme lá. Tudo isso contribui para que o efeito seja cada vez melhor. O que me interessaria completamente, você sabia disso? Você sabia que na maioria das vezes os portões e tensões das fáscias musculares são responsáveis? E você sabia que os exercícios melhoram essas coisas de forma muito precisa? E então você pode testar. O que seu teste mostrou? Já melhorou? O que você percebeu no joelho? E por favor, encaminhe este vídeo para todos que também lidam com dores no joelho. Quanto mais velhos, mais pessoas sofrem com isso e ficarão muito felizes se tiverem a oportunidade de fazer algo por si mesmos. E se isso funcionar, fazendo com que se sintam melhor, ainda melhor. Ou faça o exercício em família com eles, mostre a eles sim mutuamente juntos. Isso é simplesmente muito divertido. E quando o resultado é bom, é ainda mais divertido. E assim chegamos ao número 3.
Talvez já estejas a suspeitar, mas tem se mostrado que o gêmeo da perna, o músculo gêmeo grande, é aquele que dá forma à tua perna, sim, onde expliquei anteriormente que passa sobre o joelho, é responsável aproximadamente tantas vezes pelas dores no joelho, como este músculo que acabamos de discutir. Mais uma vez porque, olha, o tendão de Aquiles sobe aqui e transmite toda essa força para a panturrilha, até passar além da articulação do joelho. E quando estamos sentados, sempre estamos sentados em um ângulo assim. O que acontece com a panturrilha? Ela está encurtada e muito tensa na maioria das pessoas. E quando a tensão é muito alta, naturalmente o músculo da panturrilha puxa o osso da coxa contra a tíbia. Portanto, isso aumenta novamente a pressão na articulação e consideramos isso como uma causa da dor, ou seja, devido à tensão excessiva dos músculos e quase da panturrilha neste caso. Qual exercício de beleza e amor é adequado agora para alongar essa panturrilha, reduzir essa tensão? Vá em direção à parede, traga o pé de volta e agora, muito, muito importante, não gire o pé para fora. Muitos cometem o erro. Pegue, o pé é um cone, talvez um pouco maior, é um cone, então um ângulo. Pegue o meio deste ângulo. Então você chegará aproximadamente no dedo do meio e esta linha, centro do calcanhar ao dedo do meio, esta linha deve estar perpendicular à parede. Isso significa que estaria muito para fora, estaria muito para dentro, estaria correto. E então você estica completamente a perna, leva o outro pé um pouco para frente e agora, ao dobrar a perna esquerda, o joelho esquerdo, pedacinho por pedacinho, aumenta a tensão na panturrilha. E então você percebe que está puxando diretamente abaixo da articulação do joelho na panturrilha superior. E você faz isso por 1 minuto, para que consiga suportar bem e então pressiona com a parte da frente do pé o mais forte possível contra o chão e faz nosso valioso treinamento de força. Você pressiona totalmente contra, sem que o calcanhar se levante e sem que o joelho se dobre. Deves manter-te totalmente esticado, aliviar novamente, relaxar novamente, soltar e continuar na extensão, até passar em 2 a 2 minutos e meio. E tudo isso é possível sem fazer uma parede. Não há sempre uma parede lá no deserto, por exemplo. Então você faz o seguinte, você se coloca, vamos supor que seja mostrado para o lado direito, o pé direito para trás, de modo que você perceba, já está puxando um pouco. Avance com o pé esquerdo para a frente, de modo a ficar estável, certifique-se de que o pé não está virado para fora. Como já explicado, estique completamente o joelho e agora desça e libere novamente a tensão. Na variante, é super importante porque agora você não tem a parede para empurrar contra. É super importante que você pressione o chão o mais forte possível com a parte da frente do pé e ao mesmo tempo estique o joelho. Então você relaxa novamente e continua a entrar. Pressione o mais forte possível contra o chão durante o treinamento de força, relaxe e continue a se aprofundar. Também os 2 a 2 minutos e meio. E agora vou te mostrar o turbo para este exercício, ou seja, com o nosso dobrador de joelho. Olha, você vai para o ângulo de sua escolha, de modo que, ao avançar com a pelvis, o joelho esteja completamente esticado e você esteja com a pelvis aproximadamente sobre a rótula, sobre o seu pé. Então, você já deve sentir uma clara distensão na panturrilha superior. E agora tudo fica muito, muito claro, muito, muito intenso. E quanto mais intenso, melhor é claro, o efeito ao segurar um pouco. Você pode se segurar na parede, pode fazer também sem apoio, mas para garantir um ajuste preciso, prefiro segurar. Então você pode se concentrar totalmente em ir para a intensidade certa.
Você alivia o peso do seu pé esquerdo, colocando todo o peso no pé direito, o laço no joelho, evita que você escorregue para baixo, mesmo que esteja muito inclinado, e agora você move sua pelvis para frente até onde consegue suportar positivamente, e aqui você faz o mesmo, alongando por 1 minuto. Sempre permaneça nessa intensidade e durante o treinamento de força, pressione com a parte da frente do pé e tente ir para a ponta do pé direito, o que não será possível porque todo o peso está sobre ele e você está em um estado completamente esticado e alongado, onde normalmente não há força e é aí que trazemos força. Isso é o valioso nisso. Relaxe novamente, continue movendo o quadril para frente e repita o movimento. E eu vou te mostrar agora algo mais, aliás, eu esqueci de dizer, você também pode colocar alguns livros embaixo, ou qualquer outra coisa, onde você consiga elevar o seu antepé. E então você pode fazer o seguinte, ir para frente até não poder mais, e então dobrar o quadril com as costas retas. E então você percebe que a extensão da panturrilha superior vai para o tendão de Aquiles e para a perna de trás. E então você amplia novamente essa linha de força de alongamento, o treinamento de força seria o mesmo. E você vai perceber que ao fazer essa variante, quase não há um alongamento mais intenso para todas essas áreas, que em nossa opinião são responsáveis pela maioria das dores no joelho. E então corra novamente. E a maioria dos pacientes dizem depois, uau, isso é tão fácil. E se você esticar aqui e alongar a panturrilha, então reduza a tensão de cima e de baixo, sinta por si mesmo e deixe-se surpreender com o que acontece. Se quiser mais exercícios para dores no joelho e quiser experimentá-los, clique aqui, vá lá e experimente-os, estude sobre eles. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Pode haver algo interessante nisso. Tchau, até a próxima vez.